Muito bem, espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Que bom que vocês entraram. Peço que vocês que estão comigo aqui façam um sinal de que está tudo bem, que estão me ouvindo e me vendo. Quem puder me contar, muito bem, Jean, valeu pelo sinal aí. Todos são bem-vindos. Vamos fazer um combinado aqui, um trato entre nós. Essa primeira parte da palestra a gente vai conversando, eu vou falando, vou fazer uma pequena exposição aqui do tema, e aí todo mundo depois vai poder conversar, e a gente vai fazer perguntas e eu vou responder na medida do possível, e a nossa conversa aqui vai ser nesse sentido. Eu faço uma apresentação e depois vocês podem perguntar, tá bom? Estou fazendo alguns ajustes aqui para começar, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que bom que estão todos aqui. Se você puder manter o seu microfone desativado nesse momento é bom, porque aí a gente reduz os ruídos, tá bom? E logo a gente vai abrir de novo para conversas e tudo mais. Olha, aqui na lateral existe um bate-papo, onde você pode conversar com todo mundo, fazer perguntas, já deixar anotadas as questões, tá legal? Aqui do lado, assim embaixo, ou se você estiver no celular, você vai encontrar aí uma barra para você poder falar com todo mundo, falar comigo. Você já pode ir escrevendo as suas perguntas aqui, tá bom? Na tela, e a gente vai conversando. Toda segunda-feira eu tenho promovido palestras e tenho feito essas palestras com o intuito, sobretudo, de ajudar, apoiar causas sociais. Tenho feito esse trabalho aqui, tendo apoiar pessoas e causas e projetos que estão fazendo algo bem específico nesse tempo da pandemia. Então, se você, estando aqui comigo agora, também apoiar um projeto, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Eu vou deixar aqui no link, aqui no bate-papo, eu vou deixar o tempo inteiro aqui um link em que você pode contribuir com essas pessoas, tá bom? Com esses trabalhos. O trabalho de hoje, eu vou pegar aqui onde eu tenho isso anotado, é um trabalho de um grupo de professores e professoras da cidade de Osasco que estão encaminhando alimentos e também objetos de cuidado nesse tempo da pandemia para pessoas que estão mais carentes agora, que estão precisando do nosso apoio, nossa ajuda. Então, tudo que a gente conseguir arrecadar com essa nossa palestra de hoje aqui, boa parte vai para esse trabalho, tá bom? Eu estou deixando aqui o link, vai ficar em cima esse link, vai ficar aqui no bate-papo. A qualquer momento você pode entrar se você quiser, e quiser ajudar essa instituição, você pode ajudar. Como você sabe, essa palestra foi aberta e oferecida gratuitamente. Então, se você quiser, nesse momento ou mais tarde, você pode ficar à vontade para contribuir, tá bom? O link está lá no nosso bate-papo. Então, se você em algum momento quiser saber mais desse trabalho, você pode ver ali. Eu vou começar o nosso papo de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela e querendo falar com vocês aqui sobre essas questões que muitas vezes a gente tem de questionamentos e perguntas que a gente carrega na vida sobre de que fato é feita a vida e como é que a gente lida e trata da nossa própria existência. Quem nunca se deparou com essa situação de olhar para si mesmo e pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada com a minha vida? Para onde eu estou indo? Será que eu poderia fazer alguma coisa diferente? Enfim, será que a gente sabe bem o que está fazendo? É difícil passar pela vida sem pensar nisso, de alguma maneira, sem sentir a necessidade de pensar o que está fazendo da vida e para onde a vida está indo. Eu fiz esse convite para você para fazer algumas análises, para pensar um pouquinho mais sobre o que nos constrói como seres humanos, como é que é feita a nossa história, algumas questões que a gente sempre carrega como questionamento, como pergunta, e que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma resposta satisfatória. Tudo aquilo que eu colocar aqui como vídeo para vocês, como projeção, fica disponível depois para vocês em algum lugar, tá bom? Você sempre vai poder receber isso em anotação depois, mais tarde, sobre essa palestra. Mas essas questões, essas perguntas que nos fazem, como seres humanos, né? O que nós somos, o que nos constrói?
e algumas questões que a gente sempre tem na vida, e eu queria tentar responder para vocês hoje, conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Eu vou passear entre a planilha e a conversa com vocês aqui, tá bom? É muito interessante a gente tentar entender do que nós somos feitos, o que nos constrói, quem nós somos. E nós somos uma mistura, um resultado de alguns desses elementos aqui que eu vou falar com vocês hoje. A nossa história é feita, em primeiro lugar, de toda a herança que nós recebemos. Nós somos feitos daquilo que deixaram para nós. Nós somos feitos das escolhas de outras pessoas. Isso é inegável, nós não temos como lutar contra isso. Você nasceu onde você nasceu sem poder escolher. Você está na família que está sem nenhuma possibilidade de escolha. E as suas condições sociais já estavam presentes na sua realidade antes de você chegar. Você chegou no mundo onde você chegou, com as possibilidades, potencialidades e com os limites que esse mundo seu lhe deixou. Você chegou nele, você herdou tudo isso. Você não escolheu nascer onde nascer, não nasceu com a família que nasceu, na área onde nasceu. Essas coisas você não escolheu. Você não consegue isso. Você não consegue determinar esse tipo de coisa. A gente sabe disso. É a nossa herança, é o que nós recebemos. É aquilo que vem dos nossos pais. Por isso que eu comecei com a música que a Elis canta e que entrou para a história como uma das mais belas interpretações da história. A Elis, que é sensacional e que deixou essa música gravada para nós. Nós somos sempre o resultado do que os nossos pais nos deixaram. E isso tem a ver com uma porção de situações e de elementos que nós carregamos, influências que nós carregamos, realidades que nós carregamos. Nós somos o resultado disso tudo. E muitas vezes a gente não se dá conta dessas situações todas e vai vivendo uma vida de repetição de histórias, por exemplo. Essa herança que nós recebemos, que vem dos nossos pais, essa herança que nos constrói, nos constitui, ela influencia e determina muitas realidades muito mais sutis do que nós somos capazes de perceber. E que a gente passa a vida inteira investigando e muitas vezes a gente se relaciona com essas percepções até com uma grande insatisfação. Imagino que você também passa por isso. Quem de nós já não se olhou e não questionou pessoalmente assim, se pegou fazendo coisas que você não queria repetir na história dos seus pais? Quem de nós já não percebeu comportamentos e tendências que são próprias da nossa história familiar? Trejeitos, manias, e especialmente algumas dessas manias e dessas relações todas que vêm daquilo que a gente menos desejava e que menos gostava nos nossos pais. É interessante isso. Aliás, existe um fato, uma experiência existencial que ela é inegociável, que é quanto mais a gente olha com rejeição algumas realidades da nossa família, há uma chance muito grande de a gente tratar isso como uma neurose e ela se espessar no nosso jeito de ser. Por isso que não é raro que a gente olhe para a vida e fale: eu tenho raiva dessas coisas que eu faço porque elas são iguaizinhas ao meu pai, iguaizinhas à minha mãe. Cara, quanto mais a gente tem uma decisão, uma pretensão, um posicionamento de rejeitar aquilo que eles foram, há uma chance muito grande de a gente repetir essas histórias, mas muito grande. Porque nós somos feitos disso aí. Essas realidades são muito mais sutis e mais profundas. E elas, muitas vezes, nos fazem repetir as histórias deles. Nós, muitas vezes, estamos fazendo escolhas, estamos sendo guiados na vida e, sem percebermos, nós estamos fazendo caminhos muito parecidos com os nossos pais. Acabamos nos tornando a continuidade deles e quando não nos aprofundamos nessas questões todas. Essa experiência da repetição, ela é tão forte que ela é uma experiência também perceptível na nossa própria história. Nós costumamos repetir a nossa própria história algumas vezes na vida, cometendo erros repetidos, fazendo as mesmas coisas algumas vezes, porque sempre que nós temos alguma coisa na vida que não foi fechada, não teve acabamento, não teve solução,
não foi feita a costura final, essas realidades, quando são muito importantes e quando têm que ser tratadas, elas voltam para nós numa nova experiência. É como se a gente, vivendo de novo coisas semelhantes, ainda estivéssemos resolvendo aquilo que no passado ficou em aberto, não foi tratado, não foi trabalhado, e por não ter sido trabalhado adequadamente, a gente acaba repetindo. Então, essa relação que nós temos com as nossas heranças, ela é uma relação determinante para quem nós somos. Nós somos isso, nós somos o resultado das heranças que recebemos, da influência dos nossos pais, da nossa própria história, e é essa herança que, inclusive, a gente deixa. O que acaba acontecendo também, se você tem filhos, você sabe disso, você percebe nos seus filhos você mesmo, você mesma. E não é também raro você perceber nos seus filhos aquilo que você não gosta em você, que você vê se repetindo. Essa confrontação, esse espelho que nós vamos encontrando na relação com os nossos familiares mais próximos. É por isso que é tão difícil viver em família. É por isso que é muito mais fácil a gente viver com pessoas distantes, pessoas diferentes. É por isso que é sempre muito mais fácil ser mais agradável com pessoas de fora, que aqui dentro da nossa casa, no nosso ambiente familiar, nós somos expostos ao espelho o tempo inteiro. E nós somos chamados a lidar com as sombras da nossa existência. Essa relação eu chamo de herança. A herança que recebemos, a herança da nossa própria história e a herança que deixamos para os nossos filhos. Sabe aquela sensação que a gente às vezes tem, e algumas pessoas dizem isso, eu devo ter dedo podre, porque eu sempre me encontro com as mesmas pessoas na vida. Eu sempre me relaciono com esse tipo de gente, parece que eu atraio, só pode ser, eu atraio. E aí é muito interessante que a gente acaba lendo alguns conceitos de atração do universo e tudo, e eles parecem ter muito sentido. Alguma coisa acontece no universo, os astros estão alinhados de alguma maneira sobre mim, e eu tenho o dedo podre e eu acabo me relacionando com as mesmas pessoas. Isso é impressionante, isso sempre acontece comigo. Na verdade, isso é um fenômeno psicológico, o fenômeno da repetição das histórias. E enquanto eu não me dou conta da importância de resolver os meus vínculos pessoais, eu vou seguir criando essas repetições até poder tratar isso dentro de mim. Então, a gente pode assumir um caminho de quase teimosia diante da vida e ficar esperando sempre a próxima oportunidade para viver a mesma coisa e sofrer mais um bocado e ficar purgando numa reencarnação de experiências até ser iluminado, ou eu posso desejar enfrentar os meus próprios dilemas e tratar isso de modo terapêutico, profundo, a fim de fechar histórias. Eu preciso aprender a fechar histórias com os meus pais, eu preciso aprender a fechar histórias comigo, com as minhas experiências, e eu preciso aprender a lidar com a história autônoma dos meus filhos e dos meus netos, de quem vem depois. A chave, muito importante para nós lidarmos com a herança, é fazermos rupturas saudáveis. Toda vez que eu, olhando para uma dessas relações todas, eu faço uma ruptura agressiva, elas voltam. É como se a gente cortasse o mal, mas não pela raiz. E aí a relação simplesmente poda, você poda, mas ela cresce de novo, ela dá uma outra flor, ela dá um outro fruto. Você olha para a sua vida e fala, de novo? Claro, você não podou, você não cortou na raiz, você só podou o tronco, você só podou o galho. Enquanto a gente não trata na raiz a vida, a gente vai ficar repetindo. Então, a maneira de a gente lidar com as heranças da vida é através da ruptura saudável. Ruptura saudável é adequada com os pais. O universo do conhecimento humano, da psicanálise, nos explicou, nos últimos 150 anos, com fartura, a importância de a gente tratar vínculos com os pais. De a gente fechar essas histórias, de cortar o cordão umbilical existencial de modo adequado, sem rupturas abruptas, mas feito com cuidado e atenção. Isso passa por um caminho terapêutico, um caminho de autoconhecimento e, sobretudo, uma experiência de perdão. O perdão e o reconhecimento saudáveis nos emancipam da nossa dependência existencial dessa herança paterna e materna. Agora, é muito interessante que lá na antiguidade os homens já trabalhavam essas questões todas, e especialmente a sabedoria oriental de Jesus de Nazaré é muito importante nessas horas.
Você já deve ter lido, talvez, se você tem algum contato com o cristianismo, ou se isso é a sua bagagem de história de vida, você já deve ter lido quando ele nos chama, nos convoca de uma maneira que parece dura, mas é extremamente terapêutica e sanatória. Quando ele fala assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Quando ele fala: deixem pai e mãe e venham a mim. Aquela chamada de Jesus não é um convite geográfico de abandono dos pais. Isso não é verdade, tanto é que em outros momentos ele explicou sobre o cuidado dos pais, etc. Não é isso. Não é uma desvinculação física propriamente dita, embora em alguns casos são necessárias essas rupturas. Mas não é isso. Inclusive porque se você apenas se distanciar fisicamente, mas não tratar existencialmente sua vida, você leva a sua vida, os seus pais, a sua herança para onde você vai. Você pode mudar para o outro lado do mundo em relação a eles, eles vão com você. Trata-se de um desvincular existencial e emocional. É como se Jesus dissesse o seguinte: tire de você a dependência existencial que você tem deles e coloque essa dependência existencial em mim. E eu emanciparei você para você ser você. Esse desvincular emocional que é muito importante nas nossas relações de herança. Isso passa por perdão e reconhecimento. Nós todos vamos ter que perdoar aquilo que nos faltou ou que nos foi objeto de violência, seja qual tipo de violência tenha sido, e todos nós vamos precisar reconhecer fragilidades deles, limitações deles, condicionamentos e o amor, mínimo que seja, que eles tenham tido por nós, mesmo que não tenham sido capazes de demonstrar, de nutrir, de expressar, de desenvolver. Portanto, trata-se de um processo de cuidado, de pensamento, de terapia, de acompanhamento, muito importante, que vai levar muito na vida e que pode demorar a vida inteira, não importa. O que importa é a gente se dar conta de que essa herança está sendo tratada, a fim de que eu não repita, sem perceber, instantaneamente, a mesma vida que eu os vi vivendo. Mesma maneira com minhas histórias. Eu tenho histórias na vida e a chance que eu tenho de repetir minhas histórias para tratá-las está diretamente ligada e proporcionalmente ligada à minha fuga de olhar para todas elas com responsabilidade. Eu tenho que olhar para a minha vida, para o meu passado com responsabilidade. Primeiro, perdão e graça sobre mim mesmo. Eu fiz uma porção de coisas lá no meu passado que eu, talvez, muito provavelmente, hoje não faria. Mas que naquele tempo, naquela hora, daquele jeito, era o que eu podia fazer, era o que eu era capaz de fazer. E eram os erros que eu podia cometer daquele jeito naquele tempo. Eu preciso ter um olhar generoso sobre a minha história. Porque enquanto eu não faço isso e não perdoo quem eu era naquele tempo, eu fico carregando aquela história dentro da minha alma. E aquilo me tortura. E eu vou fazer inconscientemente, vou dar um jeito de tentar repetir a história para ver se eu consigo me redimir disso tudo. Então, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou tentar fazer isso aqui acontecer. Ou eu consigo me resolver, ou se eu consigo resolver esse conflito com a minha própria história, ou eu vou fazer alguma coisa para repeti-la a fim de tentar resolver. Eu preciso trabalhar com graça e misericórdia para a minha própria história. Ao mesmo tempo, eu preciso também trabalhar com responsabilidade sobre a minha própria história. Porque enquanto eu fico delegando a responsabilidade do que eu fui, do que eu fiz para as outras pessoas, para meus pais, o passado, todas as pessoas, somente as pessoas erraram, somente elas fizeram errado, eu nunca fiz nada de errado, eu estou sendo infantil, imaturo, eu estou sendo cego para a vida, porque a vida não é assim. Eu sempre tive responsabilidades, na maior parte das vezes, naquilo que me aconteceu no passado, especialmente naquilo que eu produzi. Eu não tive responsabilidade naquilo que fizeram contra mim, sendo eu vulnerável numa situação. Mas eu tenho muita responsabilidade em todas as parcerias de vida que eu fiz e todas as coisas que aconteceram. Eu preciso investigar o meu passado com esse nível de responsabilidade, para que eu tenha condições de fechar os ciclos, me perdoar, ser generoso comigo, tratar minha alma, a fim de que eu consiga olhar para o futuro sem esse peso da herança das minhas próprias histórias. E eu preciso
olhar para os meus filhos sem o peso da responsabilidade de ter que controlar a vida deles e dar conta de resolver os erros, os problemas que eles têm que cometer. Porque se eu recebi heranças, eles também receberam. E se eu tenho que tratar as minhas heranças com meus pais, o problema é deles tratarem as heranças que eles estão recebendo de mim também. Preciso me assumir humano e dizer, esse é o pai que eu pude ser, essa é a mãe que eu pude ser. Você agora siga o seu caminho e faça o seu caminho aí. Resolva o seu problema comigo, porque você vai ter mesmo. Eu não fui perfeito, não sou perfeita, eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou um pai perfeito. Eu preciso me libertar da demanda de culpa que eu carrego dos meus filhos, porque senão assim é que eles me manipulam, senão assim eu fico completamente transtornado de medo e preocupação, porque eu os vejo cometendo erros que eu fiz. Eu os vejo tendo comportamentos que eu também tive. E eu sei o peso daquilo, eu não queria que eles fizessem isso. Mas a vida é assim, a gente muitas vezes tem que fazer coisas para poder aprender. Eu preciso relacionar-me com essa herança de um jeito mais saudável, porque senão eu vou continuar repetindo histórias. Porque eu sou o que essa herança faz comigo, eu sou o resultado dela. Além da herança que a gente tem algo muito importante também na vida, que é a nossa relação com eu chamei aqui de ordenação, que é um destino, uma ordenação divina, uma ordenação do universo, uma ordenação das forças superiores, seja lá como você crê na vida. Mas sabe essa impressão que a gente muitas vezes tem e se pergunta? Será que existe Deus, uma força maior, uma outra existência que está controlando e guiando tudo que está acontecendo na história e especialmente na minha vida? Eu sou resultado dessa ordenação, eu sou resultado dessa relação com esse divino, com esse mundo superior? Se sim, eu começo a fazer perguntas dentro de mim, como por exemplo, mas aonde então estava Deus quando aquilo aconteceu comigo? Onde está Deus agora que eu estou no olho do furacão? Onde Ele está? O que Ele está vendo? O que Ele está fazendo? Aí eu vou criando as perguntas e os temas que são próprios da filosofia, da teologia, da psicologia, que falam sobre estarmos diante de um Deus todo-poderoso que conhece todas as coisas. É Ele, então, quem faz tudo acontecer. É Ele quem está guiando a minha vida. Porque, assim, a gente, de vez em quando, tem a impressão que foi Deus quem nos colocou em um lugar. Às vezes você está num momento que você fala, Deus me pôs aqui. Às vezes você está diante de uma pessoa que você diz, foi Deus quem me colocou diante de você. Aliás, não existe nada mais teológico do que a paixão de um crente. Todo crente apaixonado é profundamente teológico. Já percebeu? A gente olha uma pessoa e diz, Deus me deu você. Eu tenho certeza disso. E aí trocamos as confissões apaixonadas, nos tornamos teólogos e teólogas com uma eloquência como poucos na história. Escrevemos tratados teológicos da escolha divina. Deus me deu você, Deus me escolheu, escolheu para mim, para você, me escolheu para você, escolheu você para mim. Escrevemos poesias, canções e tudo mais. Mas é também muito interessante que muitas vezes, depois de tempos de convivência, as mesmas pessoas que um dia apaixonadas diziam Deus me deu para você, também olham um para o outro e dizem Deus quer que eu vá embora. Deus não me quer mais aqui. A gente costuma apropriar-se dessa ideia de que Deus fez e Deus quer, muitas vezes como uma desculpa para a gente fazer ou para a gente se omitir diante da vida. E a gente tem esse dilema muito grande. Nós somos resultados de que tipo de relação de Deus conosco? Nós somos resultado de que tipo de relação? O que está acontecendo? Deus, de fato, está ordenando todas as coisas na vida de cada um de nós para que aconteçam? Ou Ele nos deixou livres, completamente livres, para fazermos nossas escolhas? Como é que funciona essa relação? Eu diria para você que, primeiro, esse dilema filosófico nunca vai se resolver completamente. A gente sempre vai voltar a essa pergunta. Essa é uma das perguntas mais antigas da história da humanidade. Qual é a ordenação divina na história? Deus decide ou não decide? Deus dá destinos ou a gente escolhe o caminho? Como é que funciona essa coisa de Deus ser todo-poderoso
mas não fazer todas as coisas. Onde Ele está quando a gente sofre, onde Ele está diante dos nossos dilemas. Essas questões, que são filosóficas, sobretudo, elas não vão ter solução fácil. A gente pode ter muitas opiniões sobre isso. Nós vamos construir nossos caminhos teológicos e filosóficos a respeito disso. Mas elas não são de fácil solução, elas não se resolvem de modo fácil. Então, a gente vai sempre conviver com essa questão toda. Eu poderia oferecer, e como faço isso muitas vezes, umas tentativas de explicação a respeito dessas questões. Agora, a implicação dessa explicação na nossa existência que é o que realmente importa. O que eu creio sobre a ordenação divina na história é que nós somos, sim, como uma existência universal, nós somos, sim, frutos de um projeto de um ser criador. Eu acredito nisso. Acredito que o Criador fez tudo de modo intencional e com um destino. Eu creio nisso. Eu creio que nesse projeto universal, eterno e com um propósito, o Criador tem tudo em suas mãos. E que o propósito do universo é uma relação de amor perfeita. É o que eu creio. E creio que todos os agentes deste universo conspiram para a construção deste amor pleno. É para isso que existem todos os fenômenos do universo, do microcosmos ao macrocosmos, todas as realidades, todos os encaixes, todas aquilo que nós vemos e o que nós não vemos, tudo o que sabemos e o que desconhecemos, que inclusive ainda é muito maior do que aquilo que somos capazes de conhecer. Sempre que conhecemos muito, toda a realidade, todas as criaturas, todos os seres, tudo que existe, está em processo de aperfeiçoamento para uma relação de amor em plenitude. Um amor e o amor que nos integralizará no todo, que nos fará partes indissociáveis de todo o universo, numa relação espiritual profunda, eterna, que vai muito além do que a gente consegue entender. É um destino que foi feito e colocado diante de nós que faz com que nem a morte seja capaz de nos barrar. E assim nós estamos tão seguros diante dessa realidade deste amor que não há nada que a gente faça na história que seja capaz de nos perder deste amor eterno. Que está nos aperfeiçoando e aperfeiçoando o universo. E que tem tudo em suas mãos, tudo em seu poder. E que um dia, que na verdade não é um dia temporal como o nosso, porque é para além da história e para além do espaço, mas num momento, numa experiência que será chamada e sentida como eternidade, que é completamente diferente de tudo aquilo que nos faz funcionar na história, nesse instante eterno, que é muito além da nossa capacidade de entender. Ali, nós chegaremos no nosso destino. Um destino que foi programado antes de tudo existir. Ponto. Nisso eu creio profundamente. E creio que para todo o processo desta experiência de aprendizado do amor, que todo o processo de planificação da existência em amor, tudo isso é o que acontece no tempo e no espaço. E que esse processo está preservado e protegido por certas regras do universo, e que aqui dentro, no tempo e no espaço, nós somos muito mais livres do que gostamos de ser e do que imaginamos ser. E que esse Criador, o Criador, nos deixou aqui livres para descobrirmos o amor. Porque se não é espontâneo, não é amor, é controle. Não o amor que ele criou. E nessa espontaneidade da vida estamos nós. Que nesse espaço e tempo, a ordenação divina é muito menor do que a gente está acostumado a pensar. Quanto mais primitivos eram os povos, mais eles achavam que tudo era Deus ou diabo. Uma tempestade que atrapalhava uma colheita. É um castigo dos deuses. A chuva na hora certa é a bênção dos deuses.
Quanto mais primitivo o ser humano era na sua relação com a vida, mais ele depositava nas divindades todos os acontecimentos históricos. Quanto mais a gente vai conhecendo o próprio universo, mais a gente vai entendendo que é próprio do universo funcionar do jeito que funciona. Que a chuva depende, inclusive, de relações que nós temos com a natureza que afetam o clima diretamente. Se você fizer queimadas numa região que é um pulmão para o planeta, você vai tornar o planeta mais árido, mais seco. E que nessa relação não existe ordenação divina, o que existe é liberdade. O Criador do universo, que nunca vai nos perder do seu amor, nos deixou livres para vivermos nossas experiências aqui embaixo. A gente vai estudando a vida e vai percebendo que não é culpa dos deuses, dos anjos, dos titãs, das forças sobrenaturais do universo, as nossas relações de causa e efeito na vida. Que tudo aquilo que a gente vai vivendo tem consequências, tem relações. Se a gente fizer hoje uma análise sobre o que está acontecendo com essa pandemia, obviamente que a gente olha para isso e pergunta, nossa, como que foi isso? Onde Deus está? Deus deixou? O que ele está fazendo? A minha resposta simples nesse momento, poética, cheia de vida nessa hora e de fé, que é compartilhada por muitas e muitos que estão ocupando as redes sociais para falar coisas importantes, é Deus hoje ele está no corredor dos hospitais, atrás dos protetores EPIs, dos protetores faciais, daquelas médicas e médicos, enfermeiros, assistentes, apoiadores dos trabalhos dos hospitais, gente que está chorando e tentando salvar vidas de alguma maneira. Deus está ali. Onde está Deus com isso que aconteceu? Deus está no resgate. Deus está no resgate, Deus está na ajuda, Deus está na assistência. Deus está no choro, Deus está abraçando, Deus está consolando. Deus está agora nos velórios, Deus está agora nos hospitais. Graças a Deus, e eu não consigo crer num Deus diferente, ele não está no churrasco de um presidente lunático que quer celebrar a morte das pessoas, tratando isso como se não fosse nada sério. Ele está no consolo, ele está no abraço, ele está no abrigo. Porque ele, o Criador, se esvaziou de sua competência, destinos e se tornou um de nós para sofrer as consequências das nossas escolhas na Terra. O dia que Deus veio em Jesus, ele falou, ele declarou, ele só expressou aquilo que ele sempre fez. Eu não vou entrar no tempo para controlar os destinos de vocês. Pelo contrário, eu vou entrar no tempo e na história para sofrer as consequências das escolhas que vocês fazem. Onde está Deus? Sofrendo conosco, por nós, por nossa causa e pelo que fizemos. E as explicações que hoje a gente pode obter, se a gente quiser, das histórias todas que a gente está vivendo agora, com a pandemia e tudo mais, o cuidado que a gente pode, a análise que a gente pode fazer disso é as explicações sobre o que está acontecendo no mundo, de onde vem essa pandemia, elas têm muito melhores argumentos na tese de que nós estamos vivendo as consequências do que somos, do que fizemos e do que fazemos. A partir daí a gente pode encontrar explicações físicas, químicas, biológicas, geológicas, políticas, sociais, para explicar o mundo que nós estamos vivendo. Nós todos precisamos nos apropriar de um olhar próximo disso, para que a gente não trate Deus como causador e culpado das nossas próprias experiências. Se eu coloco o motivo de tudo que acontece comigo em Deus, foi Deus quem me deu esse trabalho, foi Deus quem fez aqui. Eu sei que isso tem uma dose bonita, embora ingênua, de adoração. É claro, graças a Deus que Ele me deu esse lugar, graças a Deus. Mas perceba como isso também é perigoso quando aquele lugar, aquela casa, aquela situação, aquela pessoa começa a nos dar trabalho. É muito comum a gente falar, por que é que o Senhor me deu isso? Por que é que o Senhor me fez assim? E essa nossa postura de culpar a Deus pelas coisas que acontecem veio desde as primeiras histórias da antiguidade, da humanidade. Foi o que o primeiro homem disse a respeito da queda, da desobediência que ele viveu junto com a primeira mulher.
quando o Criador perguntou o que foi que você fez, que caminho você tomou, a primeira coisa que ele falou foi a mulher que é culpada. Ele disse assim, a mulher que o Senhor me deu. Olha que coisa extraordinária. E, aliás, ele era o único homem que podia dizer isso, né? Porque ele ganhou uma mulher, nós todos escolhemos, homens e mulheres. A vida não pode ser explicada a partir dessa lógica de foi Deus que deu, foi Deus que fez. Não. Eu tenho que entender, quanto mais possível, a minha relação de escolha na vida. A ordenação do Criador, ela é eterna. Na história, nós somos fruto das escolhas dos outros e das nossas escolhas. Existem muito maiores argumentos para explicar, de modo claro e cheio de fé, aquilo que nós estamos vivendo hoje no mundo, a partir das consequências do que a humanidade criou com a natureza, do que a gente ficar jogando nas costas de Deus, que foi Deus quem fez essa pandemia, Deus mandou essa pandemia para ensinar aqui, mandou para ensinar ali. E quanto mais a gente tem essa ideia, essa postura de que nós precisamos, que nós culpamos a Deus, é Deus quem fez todas as coisas, mais acontece dentro da gente um fenômeno muito perigoso, que é o fenômeno da autoimportância, do exagero da importância. Eu tenho que me achar muito importante, mas muito importante no mundo, para acreditar que Deus mandou uma pandemia dessa só para eu aprender a me relacionar melhor com meu filho. Eu tenho que acreditar muito nisso. Eu sou muito especial. Deus movimentou o mundo inteiro, está fazendo um monte de gente sofrer só porque eu precisava aprender um novo jeito de trabalhar. Olha que coisa extraordinária. Como se a gente precisasse disso para chegar onde tem que chegar, e Deus causou essas realidades todas no mundo para que a gente pudesse conseguir ganhar, aprender, seja lá o que for. Isso é uma maneira de lidar com a vida, que não é a maneira que eu creio. Eu creio mais na maneira como o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, quando ele fala assim, Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Ele não causa todas as coisas, ele apenas usa todas as coisas. Eu posso aprender muito no momento desse de pandemia, mas eu não acredito que Deus a causou para que eu aprendesse. Não é assim que a vida funciona. E quando eu me livro dessa ideia, dessa ordenação divina, de destino e predestino de todas as coisinhas, eu sou liberto de muitas coisas, muitas ideias. Primeiro, da minha superimportância. Segundo, de jogar a responsabilidade nos deuses e fugir da minha própria responsabilidade. Terceiro, das explicações injustas da terra. É muito fanatismo e muita maldade a teologia que diz o seguinte, Deus queria que você fosse rico e aquele fosse pobre, porque isso é destino, Deus quis isso, você nasceu assim, com esse propósito. Você nasceu aí porque Deus queria que você fosse rico e ele fosse pobre. E isso é um dos descaminhos mais absurdos das ideias por trás das teologias que são vendidas nos mundos por aí afora. Não é só cristianismo, só aparece em todas as religiões. Há religiões tão complexas que trabalham com um sistema de castas muito bem definido. Você nasceu nessa vida nessa casta e o outro nasceu numa casta inferior, e esse que nasceu numa casta inferior está pagando os seus erros para poder nascer numa outra casta superior. Isso faz com que a existência humana não precise revisar a sua injustiça, porque a injustiça é uma definição divina. Se Deus decidiu que um tem que ser rico e o outro tem que ser pobre para trabalhar e resolver os problemas existenciais da humanidade a partir dessas categorias, então quem sou eu para mudar os destinos de Deus? Isso acaba com o meu movimento humano de resolver os conflitos, acaba com a luta de classes. Eu não creio num Deus assim. Eu creio que Deus está olhando lá do céu e dizendo sempre a mesma coisa que disse pela boca de Jesus. Não deveria haver injustiça entre vocês. Não deveria haver fome entre vocês. Isso é um problema de vocês. Existe fome no mundo não é porque Deus deixou, terminou, é porque vocês deixam ter fome no mundo. A culpa é de vocês. A culpa é nossa. Não existe ordenação divina para a vida humana. Eu sou o que sou por minha culpa e responsabilidade também. E as pessoas sofrem no mundo por minha ausência e omissão também. O mundo é um desequilíbrio, a experiência humana é uma forma adoecida e sofrida de expressão. E nós somos responsáveis por isso. O que me faz entender a importância de olhar para a vida e trabalhar a vida de modo simples e profundo como os ensinos que a gente encontra nas metáforas mais bonitas e mais sábias do homem. Porque eu sou feito de sementes.
Eu sou feito, recebo e produzo sementes o tempo todo. O tempo todo. Eu estou vivendo uma relação de plantação. Não há momento da minha vida que não seja plantio. Não há nada que foi feito na minha história anteriormente que não tenha sido semente. Tudo isso, cada momento eu estou plantando. Cada momento eu estou plantando. A minha relação com o tempo é uma relação de respeito do plantio. É interessante isso porque algumas vezes a gente trata o tempo como se ele tivesse um poder mágico. Como se o tempo fosse capaz de alterar as realidades da vida. É por isso que a gente tem uma mania de falar assim, não, deixa isso quieto que o tempo resolve. Eu acredito que o tempo arrefece algumas coisas, diminui o poder de algumas realidades, mas ele não muda nada. Eu não acredito que o tempo seja mágico, assim como na plantação a terra não é mágica. Se você plantar um tipo de alimento, você vai colher esse tipo de alimento. Isso é a mais profunda, mais simples sabedoria da experiência humana. O tempo apenas faz crescer o que a gente planta. E nós estamos o tempo inteiro plantando. O tempo inteiro. Eu posso trabalhar minha vida plantando bons sentimentos, bons pensamentos, bons ideais, boas histórias, boas influências. Posso passar a minha vida plantando boas atitudes, bons comportamentos, boas soluções, boas decisões, boas disposições. Eu posso passar a minha vida plantando boas palavras, bons relacionamentos, bons olhares. E eu posso passar a minha vida lançando sementes no solo de amargura, tristeza, mágoa, rancor, inveja, indignação, desejo de vingança. Posso passar a minha vida plantando sementes em más influências, más conversas, cultura ruim, notícias mentirosas, superficialidade de conversas, histórias. Tudo é semente. Posso passar a vida plantando olhares de rancor, rejeições, silêncios maltratantes, deslocamentos, afastamentos. Posso passar repulsa, desprezo. Tudo é semente. E a vida tem um poder muito grande, o tempo tem um poder muito grande de fazer crescer o que eu planto. Se eu, no meu relacionamento, se eu, na minha vida de trabalho, se eu, na minha experiência espiritual, se eu coloco uma pequena semente boa, essa semente vai dar um fruto grande. Logo ali, o tempo vai fazer crescer. Uma pequena boa disposição com a vida. Um dia eu acordo, abro os meus olhos para a vida e falo, quer saber? A partir de hoje, eu vou dar atenção a essa pergunta do meu coração. Essas perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe um Deus no universo? Eu vou olhar para isso com atenção. É uma pequena semente plantada. Agora não tenha pressa. Pode ficar tranquilo. O tempo vai fazer crescer. Um dia eu acordo e falo, cansei dessa amargura que eu carrego contra os meus pais, a minha família, a minha história. Quem me violentou, quem me fez mal. Eu cansei, eu não aguento mais carregar esse ódio no meu coração. Tomei uma decisão hoje. E olha, essa decisão é difícil, porque eu ainda carrego dor, sofrimento, mas eu vou jogar uma semente nessa terra. A semente da disposição em perdoar. Ao mesmo tempo, o coração se enche daquela resistência natural que diz, mas você vai perdoar como? Não pode, não é assim. Ele não vai pagar o que ele fez. Não vai conseguir, é muito difícil, tem muita dor aí. Não importa. Eu só vou lançar uma sementinha. Lança essa semente. O tempo vai fazer o que tem que fazer. Eu vivo um relacionamento, você pode sentir isso, pensar isso, eu vivo um relacionamento completamente distante de quem eu mais tinha que ser próximo. Eu não consigo me conectar com minha filha, com meu filho, eu já não consigo mais me conectar com minha companheira, com meu companheiro. Eu perdi a minha mãe, o meu pai, eu não consigo mais chegar perto, não dá, a gente não se olha mais. Quando a gente se olha, só existe um muro,
um véu grosso que nos distancia, não há mais nada entre nós, não há um brilho que seja. Mas algo aconteceu dentro de mim e eu vou jogar uma semente pequena, uma disposição do olhar. A partir de agora eu vou olhar para ela, vou olhar para ele com um olhar diferente. Eu que tenho tratado e olhado com um olhar de raiva, desprezo, cansaço, desilusão e frustração, eu vou olhar diferente. Só isso que eu vou fazer. Uma pequena semente. Do mesmo modo, eu vou levando a vida, vou deixando a rotina me engolir, o dia a dia, o trabalho, as coisas, os afazeres. E aí entra no meu coração, pum, uma pequena semente de distanciamento da minha companheira e do meu companheiro. Uma pequena semente que me distancia minimamente da rota da vida. Eu estou trabalhando e as coisas estão acontecendo, e eu que sempre quis viver de um jeito correto e honesto, aparece uma oportunidade pequenininha de um desvio de caráter, que é uma bobagem, todo mundo faz isso. Uma pequena semente. Pequena semente de algo que não deveria estar no seu coração. Vai crescer uma erva daninha, vai crescer um capim matador, vai crescer uma planta abafadora de vida. Vai matar. Só esperar. Tudo na vida acaba um dia porque começou com uma coisinha pequenininha lá atrás, uma pequena sementinha que a gente não cuidou, não tratou. Tudo que nós estamos fazendo é semente. Eu e você somos resultado disso. Ou a gente entende a importância dos pequenos detalhes, tanto para produzir vida quanto para produzir morte, ou a gente sempre vai levar sustos com as árvores grandes. Especialmente as árvores da maldade. Se torna uma árvore imensa na sua frente, um dia ela para na frente da sua sala. Você nunca viu, ela está lá, bum, você acordou e bateu nela. Quem que colocou essa árvore aqui? Ela estava crescendo e você não viu. E agora você está separado das pessoas que você queria amar e com quem queria viver a vida inteira. A gente precisa prestar atenção nos pequenos detalhes. Nós somos feitos dos detalhes. Nós não somos feitos da foto final. Infelizmente, nós que somos a geração da imagem, olhamos famílias felizes na foto e achamos que a vida é aquilo. Mas isso é tão infantil, como é que a gente ainda se deixa sequestrar por essa sedução e essa ilusão? Mas nós deixamos isso acontecer. A vida não é a fotografia. A vida são as sementes, os detalhes das sementes. E é por isso que o tempo é nosso aliado. Ou o nosso opositor. Porque ele vai fazer crescer a semente que eu plantar. Alguém disse que o Gandhi usava uma frase, eu acho que foi ele mesmo, se não for você pode até me ajudar e escrever aí no bate-papo para depois a gente rever, uma frase que dizia o seguinte: a plantação é uma escolha, a colheita não. Se você plantar, você vai colher. Isso tem a ver com a vida. E a ordenação divina, onde é que está nessa história? Ela está no fato de que Deus deu para você a capacidade de ter sementes, plantá-las, cuidar da terra e colher o que você plantou. Todo esse processo é nosso, meu e seu. A gente hoje olha para um mundo em pandemia e fala: meu Deus, o que foi que aconteceu? Do dia para a noite, agora a gente não é do dia para a noite, minha querida e meu querido. Não foi do dia para a noite que a gente ficou em casa não podendo mais sair. Nós estamos violentando o nosso planeta há séculos, especialmente no último século, com uma violência que não se viu nunca na história da humanidade. Nós estamos sendo alertados sempre sobre esses riscos. E, ironicamente, a história humana nos fez viver a maior pandemia da história justamente num momento em que no mundo inteiro existe um bando de gente tomada por um obscurantismo religioso sem tamanho, dizendo que é tudo mentira, a ciência é mentirosa, os ecologistas estão mentindo, não tem problema em desmatar, não tem problema em poluir, a gente tem que produzir, a gente tem que progredir, o homem é o centro de tudo. Nesse retorno absurdo e desumano que a nossa história está vivendo, vem uma pandemia dessa aqui, vocês são doidos, vocês não entenderam nada. Assim como são doidos os discursos humanos
que querem que a gente volte àquele normal de 2 meses atrás. Aquele normal de 2 meses atrás foi o que nos trouxe aqui. Eu não quero mais voltar para o tempo normal, eu não quero aquela normalidade. Ou a gente acorda, entende? Um monte de semente que a gente lançou e deu seu fruto. O fruto é aqui. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Nós somos isso. Nós somos o resultado do que plantamos. Sendo isso verdade, como eu acredito que é, isso nos lança a uma questão muito importante, que é o nosso trabalho de cultivo com a vida. As sementes que nós produzimos na vida precisam ser cultivadas. E o trabalho do cultivo, tão simples que a gente encontra na vida, é um trabalho mesmo, essa é a expressão que eu quero usar. Nós precisamos trabalhar a nossa vida, é isso que eu quero dizer. Nós somos trabalhadores de nós mesmos. Você está em construção e quem está te construindo é você. Com a ajuda de Deus, da sabedoria, do bem do mundo, daquilo que de Deus se pode observar e recolher em todas as experiências humanas. Eu e você somos um cultivo constante. Eu e você somos uma obra aberta. Eu e você somos operários da nossa própria existência. Nós estamos trabalhando. Não existe dia sem trabalho, não existe vida sem trabalho. Nada se constrói em mim mesmo sem trabalho. Eu estou trabalhando em mim o tempo todo. Ou eu tomo consciência disso e assumo a responsabilidade do trabalho por mim e em mim, ou nada haverá em mim que seja novo, que seja tratado, que seja melhor. Eu estou cultivando a minha própria existência. É minha responsabilidade trabalhar isso no meu coração. Eu preciso tomar o protagonismo da minha vida. Em todas as áreas. A minha terra, que sou eu, precisa estar boa e bem preparada para as sementes que eu plantei. Portanto, eu preciso trabalhar isso em mim. Preciso trabalhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, o que eu enxergo. Preciso trabalhar a minha visão de mundo, meu olhar para a vida. Se eu preparo a terra, as sementes crescem. Preparar a terra é ver a vida como ela é de verdade. Preparar a terra é aprender a ter domínio sobre as próprias emoções. Preparar a terra é tornar-se protagonista da sua própria história. É ter disposição de quem trabalha por si, sem esperar que venha de fora a salvação da sua própria história. Isso é uma das coisas mais importantes. A gente precisa acordar para um fato. Ninguém vai trabalhar a sua terra sem que seja você mesmo. Você é o jardineiro do seu próprio jardim. Você é o trabalhador da sua própria terra. Ou você cultiva a sua vida, ou ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vem nos salvar. Ninguém vem ser por nós aquilo que nós não somos. Ninguém é capaz de nos amar mais do que nós amamos a nós mesmos. Ninguém tem o poder de nos controlar. De fora nada nos controla. De fora apenas nos condiciona. Percebe como nós muitas vezes procuramos essas realidades? A gente procura realidades de condicionamento. Por isso que a gente vai para religiões restritíssimas. Religiões fechadas, religiões que tratam o sexo com todo tipo de pudor. Porque a gente tem taras, a gente tem desejos, a gente precisa de alguém lá de fora dizendo: você vai para o inferno se você fizer isso, você vai para o inferno se você continuar fazendo aquilo. Se o pastor pegar você, se o padre pegar você, se o seu líder comunitário religioso descobrir o que você faz. E aí a gente se culpa, se martiriza e fica usando aqueles recursos exteriores com a falsa sensação de que eles estão nos contendo, mas lá no anonimato da nossa vida nós somos terríveis. É por isso que quanto mais castradora é uma religião, mais tarados ela produz. Os tabus geram taras. É sempre assim. Por isso que eu sou uma pessoa assumida publicamente. Sou alguém que publicamente assumo a minha rejeição a todo o sistema religioso castrador. E quanto mais castrador ele é, mais é objeto da minha rejeição e denúncia. Porque eu conheço isso. Porque é de lá que eu venho. Porque eu sei esse caminho. Porque eu conheço esse descaminho na minha alma. Ninguém tem o poder de me conter de fora. Ou eu trabalho em mim mesmo para saber os meus limites e entender as minhas razões e resolver os meus conflitos, ou ninguém será capaz de me controlar. Nunca. Jamais. Eu sou o jardineiro da minha existência. Eu não vou conseguir. Nunca ninguém vai me amar mais do que eu me amo. Jamais.
Melhor, formulando isso, eu jamais reconhecerei um amor maior do que eu dou para mim mesmo. E pode ser até que alguém me ame mais do que eu sou capaz de me amar pela saúde que ele carrega. Mas eu jamais vou conseguir enxergar esse amor vindo dele na minha direção. Porque o limite do amor que eu recebo é o limite do amor que eu me dou. É sempre assim. É por isso que eu aceito experiências degradantes sobre mim, quando eu acho que eu mereço essas experiências, porque foi a maneira como eu me olhei sempre. Eu não me amo, eu não me aceito, eu não me trato com doçura, generosidade, graciosidade, amor. Então, qualquer um que chega me tratando do jeito que quiser me tratar, vai levar. Eu vou aceitar situações de manipulação, eu vou aceitar situações de violência, agressão, opressão psicológica, eu vou aceitar sempre menos, eu vou aceitar sempre qualquer coisa, porque é como eu me trato, é como eu me vejo, é como eu me aceito. Eu sou o jardineiro de mim mesmo. Ninguém vai me amar mais do que a maneira como eu me amo. Eu não vou aceitar isso. É sempre assim. Ninguém vai vir me salvar. Eu é que tenho que acordar e enfrentar os meus monstros, eu é que tenho que acordar e tratar os meus traumas, eu é que tenho que acordar e perdoar os meus machucados, aquilo que eu fiz e aquilo que me fizeram. Ninguém vai vir salvar. Não adianta eu esperar uma companheira que me salve de tudo que eu vivi, um companheiro que me salve de tudo que eu vivi. O filho que nasceu e que agora vai dar sentido à minha vida. Que terrível castigo sobre o filho cuja mãe, cujo pai o pegam no colo e dizem: agora nasceu aquele que vai me dar sentido na existência. Que crime que se comete contra essa pobre criança. Porque ela vai ter uma conta pesadíssima sobre suas costas. Ser a razão da existência de outra pessoa. Nós não podemos fazer isso. Eu e você, cada um de nós é jardineiro de suas próprias sementes, do seu próprio cultivo, da sua própria terra. Trabalhe a sua terra, trabalhe a si mesmo. Cuide de você. Trabalhe em você. Você é o operário da sua própria existência. Nós somos feitos desse trabalho, não das ilusões de que alguém vai nos salvar. E, no final das contas, nós somos também o resultado da nossa capacidade de observar e de aproveitar as oportunidades da vida. Você é o resultado das oportunidades. Você é o resultado do imponderável. Você e eu somos o resultado das coisas que aconteceram na nossa vida e que mudaram a nossa trajetória. Pode prestar atenção numa coisa. As coisas mais importantes da sua vida e que de fato mudaram a sua vida significativamente, na maioria esmagadora das vezes, com raríssimas exceções, elas são resultado não do seu planejamento, mas do imponderável. E é por isso que a gente carrega no coração um anseio equivocado de que foi Deus quem causou todas as coisas. Quando, na verdade, a vida é feita de imponderáveis simplesmente porque nós estamos numa ciranda de escolhas, opções e decisões e ações de seres humanos aos bilhões no planeta. E que uma pessoa faz uma coisa ali e vai afetar minha vida aqui. E isso vai gerando intermináveis possibilidades imponderáveis para a existência. E eu sou o resultado dessa possibilidade, dessa capacidade de aproveitar as oportunidades. Eu sou isso. Você está aqui sentado comigo agora, são 9h10, 9h12 de uma noite de segunda-feira, 18 de maio de 2020. Nós estamos nesse papo aqui agora. Nós não temos ideia do que vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, e pode ser que você conheça alguém aqui, ou daqui a pouco, ou em outro lugar, ou em outra rede, ou em outro grupo, ou em outro lugar social aqui, e que esse encontro vai promover na sua vida um fator de alteração tão grande que você não vai ser mais a mesma pessoa depois disso. É simples, a vida é feita disso. A vida é feita de a gente conhecer pessoas, de a gente estar em lugares nas horas certas. A vida é feita desses combinados, nós somos esse resultado. E o que isso me chama a atenção é para a necessidade de a gente se colocar para a vida. A gente não pode se esconder da existência. Não pode, absolutamente não pode. Não pode. Não pode. Eu sei que a nossa alma, de vez em quando, grita dizendo: eu nunca mais vou dar uma chance de novo para ninguém. Ou eu nunca mais vou acreditar de novo que eu sou capaz. Ou eu não vou mais tentar fazer essa coisa que eu me frustrei tanto tentando fazer e não consegui. Esse sentimento de autopreservação
que em certo ponto traz um senso saudável de preservação de fato, porque a gente não quer se expor ao risco desnecessário, tá certo? Mas esse senso de preservação, ele deveria ter o poder apenas de nos fazer avaliar qual foi a última atitude, mas nunca abandonar a tentativa, abandonar a nova investida, nunca. O senso de preservação tem que me fazer olhar para trás e falar, onde foi que eu errei ao me relacionar com essa pessoa? Isso tem a ver com tudo aquilo que eu já falei até agora. Tratar a alma, tratar as escolhas, as heranças, as sementes. Olhar para a vida. Pronto. Instinto de preservação. Eu tenho que ser mais temeroso. Depois de uma certa idade, eu tenho que aprender alguma coisa. Tenho que ser mais cuidadoso com o próximo passo. Mas deixar de dar o próximo passo, eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso. Não, mas você não sabe o que eu sofri. Eu não sei, mas eu imagino, porque todos sofremos. Não, mas eu já me frustrei demais confiando nas pessoas. Eu sei, é difícil mesmo, mas você não tem esse direito. A vida está nas oportunidades. Se eu me fechar e fugir, vai acontecer apenas uma coisa na minha vida. Eu vou deixar de viver. E se existe algo que a nossa consciência não vai perdoar um dia, não serão os nossos erros, mas serão nossas omissões. Pode escrever isso. Se você, na hora da sua morte, tiver chance de avaliar um pouquinho a sua história, a sua vida, porque dizem que na hora da morte a gente passa um filme na nossa cabeça, não é? Então, se esse filme passar na sua cabeça, se você tiver consciência para medir a sua vida, posso garantir a você, porque é isso que se vê em toda a raça humana, nós não vamos nos arrepender dos nossos erros, fundamentalmente. A gente pode sentir, puxa, eu não devia ter feito isso desse jeito. Nós vamos conseguir ser generosos com isso e falar, mas eu fiz. Agora, nós não vamos perdoar essas nossas omissões. Nós vamos perguntar para nós mesmos assim, por que foi que eu não tentei? Por que foi que eu não vivi? Por que foi que eu não fiz? Como diz na canção dos Titãs, no Epitáfio, você lembra dessa música? Eu devia ter feito mais, ter amado mais, ter visto mais o pôr do sol, eu devia ter tentado mais, ter vivido mais, eu devia ter vivido, devia ter tentado. Porque a única coisa que a vida exige de mim é tentativa, recomeço, mais uma vez, mais uma vez. Eu acredito que a misericórdia de Deus e a vida do universo se renovam todos os dias. Portanto, eu não tenho o direito de dizer para mim mesmo, para mim não tem mais jeito. Acabou. Enquanto houver vida, eu tenho que me abrir para as possibilidades. Quero mostrar para vocês 2 histórias para a gente seguir para esse momento aqui no seu final. Uma delas é a história de uma parábola que Jesus contou, uma historinha com fundo moral que Jesus contava muito. E ele contou essa história que está escrita aí, que você deve estar lendo agora. A história de um homem que distribuiu os seus bens, que na expressão lá nas Escrituras aparece como talentos, que talento era uma medida de valor de bens e propriedades. Ele distribuiu suas propriedades, seus bens aos seus empregados, aos seus servos. Deu 5 propriedades para um, deu 2 para outro e 1 para outro. Cada um recebeu essa quantia, 5, 2 e 1. E deu uma recomendação. Eu vou viajar, eu quero que vocês trabalhem da melhor maneira isso que eu lhes deixei, multipliquem, para que quando eu voltar, eu veja a administração de vocês. Quando ele voltou, ele descobriu que aquele que tinha 5 tinha multiplicado, ganhado mais 5. Aquele que tinha recebido 2 tinha ganhado mais 2. Mas aquele que tinha ganhado 1 não fez nada. Pegou essa propriedade e na expressão que aparece no texto das Escrituras, enterrou o seu talento. Pegou aquilo que o Senhor lhe tinha dado, o seu patrão, e deixou parado, sem nada. E quando o Senhor perguntou, por que você fez isso? Por que você não fez como os outros? Ele disse, eu tive medo. Eu tive medo de não conseguir fazer essa propriedade multiplicar, e por isso, com medo inclusive do Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia ficar muito bravo se eu perdesse, eu, por medo de perder, não fiz nada. Mas está aqui, estou te devolvendo. E a história que Jesus conta termina dizendo que aquele Senhor repreendeu muito esse servo, dizendo, como que você fez isso com o que eu te dei? Você foi medroso, me dá o que você fez aqui que eu vou dar para o outro. E que história extraordinária é essa, gente? Porque ela fala para nós sobre aquilo que a vida não perdoa.
ela não perdoa omissões. A vida está nos dando oportunidades o tempo inteiro. A gente tem que tentar, a gente tem que viver, a gente tem que fazer. A gente tem que administrar da melhor maneira que a gente recebe. A gente não pode dizer, eu tenho medo, e porque eu tenho medo eu não vou fazer. O medo não pode nos paralisar. O medo pode sim e deve nos dar senso de preservação, que nos faz avaliar as últimas escolhas, os últimos passos. Mas ele não pode impedir a gente de continuar seguindo. A gente tem que continuar, a gente tem que seguir. A minha vida, meu testemunho pessoal para todos vocês eu não estaria aqui agora falando para vocês o que eu estou falando se eu tivesse desistido. E eu tive muitos motivos para desistir. Eu só não desisti. Só não desisti. Eu estou seguindo, não sei onde vai dar, mas eu estou indo. Se há uma coisa que eu não vou poder dizer para mim mesmo um dia é porque você desistiu. Eu não desisti, eu só não vou desistir. Eu não estou desistindo de amar, eu não estou desistindo de falar da mensagem do Evangelho, eu não estou desistindo de trabalhar, eu não estou desistindo de ter pessoas, eu não estou desistindo de recomeçar minha vida, mas olha, o Alexandre começou várias vezes, hein? Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, não me preocupo com o que as pessoas acham, eu só não me dei o direito de desistir. Porque se tem uma coisa que eu ganhei na vida, é a vida. E eu vou fazer até o final o que eu tiver que fazer, e ponto final. Eu não sei onde vai dar mais, eu não me preocupo mais de modo iludido com o meu sucesso, eu só tenho uma coisa para dizer, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando ser marido, eu vou continuar tentando ser pai, eu vou continuar tentando ser amigo, eu vou continuar tentando ser palestrante, eu vou continuar tentando falar para as pessoas da vida, eu vou continuar tentando. E qual a garantia que eu tenho para mim e para a vida a esse respeito? Eu vou acertar? Não sei. Se eu errar de novo, eu começo de novo. Se eu cair, eu levanto. Eu vou continuar tentando. E eu vou continuar tentando com uma realidade de disponibilidade para o imponderável. E agora, olha a próxima história que eu tenho para te mostrar. Que eu acho uma das coisas mais bonitas do que Salomão, o sábio da antiguidade, escreveu num pequeno trecho do livro de Eclesiastes, que é um resumo de tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje. Salomão disse o seguinte, como conselho aos jovens, aos que o ouviam com atenção. Ele dizia o seguinte: vá, portanto, e coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Não carregue pesos e culpas e amarguras. Feche a conta com a sua história. Feche a conta com a sua história. Feche a conta com as suas heranças, com o seu passado. Trate esse negócio, não carregue culpas e amarguras, porque senão você não vai ter alegria nas coisas simples da vida, como comer e beber na mesa, com alegria e com tranquilidade, sabendo que Deus já nos acolheu, nos aceitou, nos perdoou, e o amor fundamental da eternidade, o amor fundamental da criação, o amor acima de todas as coisas, me acolheu nele e dele nunca vai me perder. Então eu posso viver as coisas simples da vida. Ele continua dizendo assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre sua cabeça com óleo. Ele usa essa expressão porque era comum naqueles dias que um rei acordasse e do nada dissesse assim: vou fazer um jantar no meu reino. Vou convidar os nobres. E ele mandava os seus empregados, eu quero que vocês vão pela cidade, batam as portas das pessoas, qualquer um, bata a porta. E quando a pessoa abrir a porta, traga-a para a minha festa. Mas ela tem que estar vestida adequadamente. Se ela estiver vestida adequadamente, aciada, com perfume certo, banho e roupa de festa, com roupa apropriada, traga para a minha festa. E nesse dia, essa pessoa vai ter contato comigo e com os meus nobres. Cara, essa é a melhor reunião de network do mundo, você concorda comigo? Alguém bate a sua porta e diz: tem uma festa para você. Network da pesada. Tá preparado? É agora. Estou com um carro aqui embaixo, estou com o Uber esperando com a porta aberta. É agora. Você sai da sua casa, entra no Uber, vai para a reunião de network. Lá você encontra os melhores das áreas, dispostos a darem atenção para você e ouvir quem você é e conhecer sua história. Isso chama-se oportunidade na vida. Olha que coisa extraordinária que o Salomão, de uma maneira tão sutil e com tanto contexto, fala e que serve para nós hoje. Esteja sempre preparado para o que a vida pode fazer com você. Apenas fique preparado. Vá para os lugares.
levante-se, ore, estude, abra as páginas, mande os seus textos, converse com as pessoas, esteja em contato, esteja preparado, porque a vida é como um rei que nos convida para sua festa e não dá tempo da gente se arrumar. Ela vem e passa, ou você está ali na hora certa e pega, ou você vai ver sempre o trem passando e outros entrando no seu lugar. É com base nesse contexto que Jesus contou uma história lá no Novo Testamento, muitos anos depois dessa história de Salomão. Isso é muito comum acontecer. Jesus vai contar uma história dizendo que assim acontece com aqueles que são chamados para o reino de Deus. O rei chama, todo mundo vendo, e quem não tem roupa adequada não pode entrar. E aí Jesus fala, vistam as roupas que eu lhes dou, e vocês estarão prontos para entrar no reino. Ele usou isso como metáfora para falar sobre este significado histórico. Esteja preparado para a vida. Depois, desfrute com a pessoa que quem você ama, com a mulher, com o homem, com os filhos, com os amigos, com a tia, com a avó, com o pet. Ame seu cachorrinho, ame a vida, ame pessoas, ame. Com todos os condicionamentos históricos que nós vivemos hoje. Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo vai casar cedo, nem todo mundo vai ter tanta gente do lado. A vida é feita dessas coisas, mas não importa o que a vida te deu hoje. Ame quem a vida te deu, com quem está perto de você. Ame. Sabe por quê? Porque a vida é só isso mesmo. A vida é amar. A vida é amar. A vida é amar pessoas, a vida é amar alguém, a vida é amar o meu pet. Antes eu tinha uma relação assim meio de desconfiança de pessoas que diziam, eu amo tanto meu cachorrinho. Eu falava, nossa, que estranho. Olha, hoje eu tenho 2 cachorros e um gato. Eles dormem comigo. Eu amo aquelas criaturas. Ame. Acho que a gente vai ficando mais velho, né? Os filhos vão indo embora, a gente vai pegando gosto pro bicho, eu acho. Não importa, é o que eu tenho, eu vou amar. Ame quem você tem. E desfrute desse amor. Porque a vida é isso. A vida é esse amor que a gente tem. Aí, por fim, Salomão fala assim, trabalha da melhor maneira que você puder no trabalho que você tem, porque trabalhar faz bem. Trabalhar faz a gente se desenvolver, trabalhar faz a gente encontrar a vida, trabalho importante, faça o melhor que você pode, viva em paz, esteja preparado para a vida, trabalhe como bom jardineiro da sua própria experiência, trabalhe como jardineiro da sua própria existência, faça o melhor que você pode fazer com a vida que você tem, porque no final das contas, como eu disse para vocês aqui, e mais uma vez quero compartilhar, nós somos, de fato, o resultado dessas relações aqui. As heranças que precisamos resolver e consertar, a nossa relação com essa mística do destino e da ordenação, nós somos a semente que estamos plantando e somos o trabalho de cultivo dessa terra. E somos também a maneira de aproveitar as oportunidades da vida. Quando você saia da sua clausura. Alguém já disse que nós não estamos num confinamento e distanciamento social, nós estamos num distanciamento físico. Porque nós estamos conectados razoavelmente e com bastante qualidade. Conecte-se, fale, procure, encontre. Não se feche para a vida. Nós somos o resultado dessas realidades todas. E essa era a minha contribuição para essa noite, para vocês, a quem eu agradeço muito por terem ficado até agora, e a vocês a quem eu convido para abrirem suas câmeras e seus microfones e conversarem comigo aqui agora, bater papo, conversar e perguntar e comentar. Você pode falar comigo pelo microfone. Você deve ter condições aí mesmo de abrir seu microfone, se não, apenas levante sua mão que a gente vai abrir para você. O Jean vai nos ajudar nesse processo. E eu quero ouvir você perguntar e conversar. Se você quiser escrever aqui no bate-papo, você pode fazer isso, escreva. O Raí está perguntando se ficou gravado. Raí, vai ficar gravado sim, eu vou disponibilizar depois o link, vocês vão receber, todo mundo vai poder assistir de novo essa palestra, tá bom? Quero lembrar que às segundas-feiras eu vou entrar aqui com esse tipo de conteúdo mais elaborado para a gente conversar e tudo mais, então vocês sempre são bem-vindos. Quero lembrar vocês que se vocês quiserem contribuir
tanto com essa palestra que é de graça, disponível para todos, você pode fazer isso aqui através do link que está aqui no bate-papo, e eu vou apenas colocar de novo aqui para uma maneira de evidenciar. Você pode contribuir se você quiser, quando você quiser, você vai estar apoiando, inclusive, um trabalho social hoje de apoio, de ajuda a pessoas que estão passando por uma situação de maior necessidade. E agora é isso. Comentários, perguntas, microfones estão aqui. Se você puder entrar com o seu vídeo para a gente enxergar, você faça isso. Se você quiser só fazer pergunta por áudio, pode fazer também. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho. Agora é com vocês. Se você quiser falar, tiver com dificuldade, levanta a mão que eu faço a operação aqui para abrir seu vídeo e seu áudio, tá bom? Se você quiser escrever no bate-papo, fique à vontade e me conte o que essa palestra falou com você e o que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu acordei ontem e não estava assistindo. Obrigado, Rainha, pelo seu comentário aqui. Deus abençoe sua vida. O Elias, eu vou mandar o link por e-mail, sim. Se você está cadastrado nos e-mails, você vai receber esse link com a palestra de hoje, tá bom? Você me perguntando aqui, eu vou mandar esse link pelo e-mail de quem está cadastrado, nas redes sociais, WhatsApp, Telegram, disponibilizar também no Instagram, no Facebook, para todo mundo. O Raí está me perguntando se eu tenho alguma recomendação de livro sobre o tema. Puxa vida, eu falei sobre tantos temas aqui, Raí, deixa eu pensar sobre recomendação de livros. Eu vou pensando aqui, vou escrevendo, fazer perguntas que eu vou pensar aqui, tá bom? Recomendação de livros sobre isso. Às vezes é tão difícil encontrar um livro que trabalhe todas essas questões. Vou pensar aqui. Vou pensar e te respondo. Se eu não conseguir lembrar agora, eu vou mando para vocês, até copio e mando para todo mundo também, tá bom? Muito obrigado, Elias, por sua palavra aqui, por essas realidades que estavam encobertas e que fizeram sentido para você. Na verdade, é isso que eu acredito, que aquilo que faz sentido para a gente é aquilo que está dentro da gente e alguém serviu como um gatilho que disparou para produzir o fruto necessário. E eu fico feliz por saber que, de alguma maneira, isso aqui aconteceu hoje à noite com você. Muito bom. Oi, Ana Maria. Muito bom que você também gostou. Obrigado pela sua presença e pelo seu comentário. Vocês podem escrever aqui no bate-papo mesmo. Se não quiserem falar pelo vídeo ou pelo áudio, é isso aí. Faz o que a turma está fazendo, tá bom? Fiquem à vontade. Quem quiser falar agora... Jean, você abriu. Quer falar, Jean? Muito bem. Olha eu aqui de novo. Grande, Jean. De novo, eu tenho que agradecer aí pelas palavras, pela palestra. Acho que segunda tem se tornado um especial de bastante aprendizado e bastante reflexão aí por tudo que você tem trazido aí nessas últimas semanas. Eu queria que você falasse um pouco mais. Você tocou num tema que eu achei muito legal, que é essa questão de não desistir, né? Uhum. Parece que às vezes sei lá, parece que às vezes a vida pede pra gente desistir, vão surgindo coisas, vão aparecendo coisas e fala, puta, agora eu acho que tem que desistir, agora vou desistir, desisto, sei lá. E quão difícil é isso, né? Se manter animado, se manter motivado, se manter querendo e não deixando essas forças de desistir, etc., falarem alto do que o objetivo que você tem, né? Se você pudesse comentar um pouco disso.
É muito importante mesmo, Jean, isso que você está falando. Inclusive, primeira atitude até na vida é avaliar o que a gente precisa manter e o que a gente precisa deixar de fazer. Às vezes, há algumas coisas que a gente precisa desistir de fazer, mas elas geralmente estão ligadas a ilusões do processo. Não são aquelas questões mais essenciais da vida. De uma maneira simples, eu costumo dizer que a gente nunca deve desistir daquilo que a gente deveria ter começado. Fazer uma análise correta da vida e falar, não, isso aqui eu tinha que ter começado. O que está me fazendo querer desistir é o fracasso, o cansaço, o desânimo, entendeu? Eu sei que eu tinha que ter começado isso, então eu tenho que continuar. Agora, quando eu olho para trás numa situação da vida e falo, quem me mandou fazer isso mesmo? Eu tinha que estar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que eu tinha que ter começado esse negócio? Então, quando os questionamentos têm a ver com a gênese, aí a gente precisa avaliar mesmo se a gente tem que continuar, entendeu? Agora, quando eu olho para alguma coisa na minha vida e digo, não, eu tinha que ter começado isso. Eu sei que eu devia estar fazendo isso. Acontece que a vida me bateu, eu me frustrei, eu fiz errado. Porque uma coisa é fazer errado, uma coisa eu não devia ter feito aquilo. São coisas diferentes. Eu preciso aprender a fazer certo, mas que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Então a gente precisa olhar para a vida com esse olhar, e essa para mim é uma boa maneira da gente avaliar. Eu devia ter começado esse negócio. É certo, é justo, é bom, tem a ver comigo, faz bem para o mundo. Enfim, responde a essas perguntas da análise justa da vida, então eu devo continuar. Ah, mas eu sofri muito. Sim, sofrer a gente vai mesmo. Então vamos lá, vamos continuar, vamos seguir em frente. E não desistir dessas realidades todas. Agora, a motivação para a gente não desistir é esse trabalho do jardineiro, entendeu? Onde a gente encontra motivação? A gente tem que ir atrás dessa motivação. Tem que procurar, olhar, tratar. A gente tem que ir atrás dessa motivação. Porque nós vamos acordar, todo mundo vai acordar um dia dizendo a vida é muito dura, eu não quero mais fazer. Todo mundo acorda um dia cansado, todo mundo acorda um dia desacreditando do seu potencial. Todo mundo acorda um dia acreditando que ninguém dá importância para o que está sendo feito. Todo mundo acorda um dia se boicotando. Nós somos isso. Então nós temos que ter o trabalho contínuo de limpar esse terreno. Sabe quando a gente sabe muito pouco disso, porque a gente não é dessa geração, mas alguns de nós aqui sabem mais até. Quando você tem uma horta, quando você tem uma terra, você plantou as sementes certas, aparece um monte de matinho que não devia estar ali. Ou você limpa, ou ele vai crescer junto. Então, aquilo que nos desmotiva é como essa plantinha danosa, que vai fazer mal para a plantação, né? Nós precisamos trabalhar isso mesmo. Entendendo que isso que é normal, cansar, desanimar. Eu costumo trabalhar isso e tentar dizer isso para as pessoas sempre, e muitas vezes nem consigo fazer também, mas eu sei que é verdadeiro, que na maioria das vezes, a gente só precisa de descanso, não desistência. E é porque a gente não descansa que uma hora a gente não aguenta mais e desiste. Então, todo mundo precisa de experiências de descanso, de afastamento da realidade para observar a realidade, de descanso na relação, de descanso no trabalho, de descanso na motivação, descanso na militância. Todo mundo precisa. O descanso é o trabalho humano mais importante. O descanso é a realidade mais importante do trabalho. Sem descanso, nenhum trabalho prospera. E é interessante que a gente negligencia justamente o descanso. Então, de vez em quando, a gente está desanimado, que a gente precisa de descanso. De vez em quando, a gente acha que é um fracasso, que a gente precisa de descanso. Então, é isso, eu acho, que a gente tem que tentar trabalhar e não desistir daquilo que a gente sabe que deveria ter começado. Ao mesmo tempo, ser sábio o suficiente para ter coragem de interromper aquilo que não deveria ter começado. Porque a gente acaba se prendendo a realidades que começamos, já descobrimos que não deveríamos continuar nelas, mas não temos coragem e força para sair delas. Vou responder aqui uma outra pergunta também. A Graciele está nos perguntando, a todos nós falando aqui, sobre o início do processo do perdão. Como é que a gente faz isso de modo bem prático e objetivo? É com falas, é dizendo, é confessando, ou só quando o nosso coração tiver muita certeza, mesmo que demore e tudo. Como são sementes, Graciele, elas podem ser pequenas. Se elas forem as sementes certas na terra certa, elas vão dar frutos. Então, de modo prático,
Há algumas maneiras para a gente trabalhar isso. Uma delas é a gente confessar que precisa perdoar ou que precisa de perdão. Fazer isso em ambientes de confiança, num processo de terapia, num processo de aconselhamento religioso, num processo de amizade franca. Poder dizer, eu preciso perdoar isso que me aconteceu na vida. Eu preciso me perdoar. Então esse é o primeiro passo muito importante, é falar sobre isso. Quando a gente fala, a gente elabora a mente. Quem fala, elabora o pensamento e diminui as confusões. Então eu preciso falar com alguém, preciso falar para mim mesmo, preciso falar. Um outro fato importante é o próprio pedido de perdão. Pode ser que o perdão esteja no ato de eu ser perdoado por alguém. Eu preciso pedir perdão para pessoas. Nessa relação de perdoar e pedir perdão, pode ser que a pessoa não exista mais, não esteja mais, já morreu, ou esteja tão distante que eu nem sei onde ela está. Existe um processo terapêutico muito interessante e bem prático, que é escrever sobre isso. Escrever uma carta para uma pessoa que não está mais no seu convívio, mas para quem você precisa dizer algumas coisas. Alguém a quem você tem que pedir perdão, ou alguém a quem você tem que perdoar. Escrever. Submeter essa carta a alguém que sirva, que seja para você um interlocutor, ainda que imaginário, dessa situação. Fazer isso com acompanhamento. Se essas sementes forem plantadas minimamente, tratar a disposição do coração. Não deixar o coração voltar a ficar bravo com quem a gente tem que perdoar e tudo mais. Um processo muito importante da relação do perdão é o limite de convivência posterior. Algumas vezes a gente acredita que perdoar é assumir as pessoas e entrar na vida das pessoas com quem nós tivemos conflito um dia. Mas nem sempre é. Às vezes, perdoar é reatar a relação. E pode ser muitas vezes, mas nem sempre. Às vezes, perdoar é simplesmente deixar o outro livre do nosso sentimento de vingança e da nossa exigência de reparação. Ou nos libertar da demanda do outro. Mas a convivência não vai ser restabelecida. E tem gente que acha que, porque não consegue restabelecer a convivência, não perdoou de verdade. Mas isso não é verdade. Há muitos motivos para os quais eu devo manter distância das pessoas que já me feriram ou que eu já feri um dia. Porque se eu continuar convivendo com aquela pessoa, pode ser que ela continue me fazendo mal num processo de retroalimentação da trauma. Então eu preciso perdoá-la, mas não quer dizer que eu vou conviver com ela. Para minha saúde, não posso mais conviver com essa pessoa. Ou porque ela dispara o pior que há em mim e eu a agrido, ou porque ela me agride. Não há como viver. Perdoar sem conviver também é perdão. E isso é um ato prático de perdoar. A gente às vezes se cobra demais, achando que a gente tem que amar apaixonadamente alguém que nos fez tanto mal. Isso não é perdão. Às vezes pode acontecer. Às vezes há uma relação restaurada completamente. E que bom quando isso acontece. Mas nem sempre é assim. E forçar reatar relações que elas fazem mal é se colocar numa atitude masoquista de retroalimentação da mágoa e do trauma. A gente precisa ter sementes cuidadosas e práticas de perdão. A Ari está nos contribuindo com algo que todos nós precisamos fazer, nos olhar com mais amor. Isso faz sentido, né? Quando eu disse que a gente nunca vai conseguir receber do outro um amor maior do que a gente é capaz de dar a si mesmo. A gente não vai acreditar no amor do outro, a gente não vai aceitar o amor do outro. Nós somos a linha de corte do que recebemos na vida. Nós precisamos nos olhar com mais amor e generosidade, perdão e graça. Nós precisamos fazer isso. Mais uma vez, é uma semente, é uma disposição. Acordar amanhã e ser mais generoso comigo, dizer, calma, vamos lá, ontem seja o possível. Se abraça, se acolhe, se ame. Nós precisamos fazer isso. Muito bonito. Elias nos lembrou um hino aqui do Gonzaguinha. Aliás, o Gonzaguinha é extremamente necessário para a vida e especialmente para os nossos dias. Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que vier. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gonzaguinha. Vamos viver, gente. Vamos viver com a nossa mão. Obrigado, Cecília, pela sua palavra aqui. Ana Maria, obrigado pelo tempo que você passou. Deus abençoe você. Aí, pergunta importantíssima sobre o medo que nós temos do tempo.
O tempo nos amedronta quando nós não fazemos as pazes com ele. O medo que nós temos do medo é justamente porque nós estamos querendo vencê-lo. O medo deixa de causar medo em nós quando nós o abraçamos. Em todos os aspectos. Primeiro, quando nós somos generosos com a nossa noção do tempo que está passando. E quando somos muito jovens, somos muito ansiosos e nos parece o tempo passar devagar demais. Quando somos velhos, temos um medo muitas vezes da noção de que o tempo está passando muito rápido. E quem que é que mudou? É o tempo ou somos nós? Somos nós, a nossa percepção do tempo que muda. E nós precisamos ser mais generosos com a nossa própria percepção do tempo. Na fase em que o tempo parece passar muito devagar, precisamos aprender a ter mais paciência. Na fase em que o tempo parece passar muito rápido, precisamos aproveitar mais o tempo com a qualidade do instante da vida. Precisamos fazer pazes com o tempo. Então nós temos medo do tempo quando não fazemos as pazes com ele. Ele é sempre uma lembrança da morte, é por isso que o tempo nos assusta. O tempo é a lembrança da morte. O tempo é a lembrança de que vai acabar. O tempo é a lembrança de que tudo acaba. E então a gente fica lutando contra ele o tempo inteiro. Quando nós deveríamos tratá-lo também como o ressuscitador das coisas. Porque o tempo também é o que traz a vida de novo. O tempo encerra ciclos, mas abre novos ciclos. A gente precisa acreditar muito mais na ressurreição que na morte. E isso é um apelo da nossa espiritualidade quanto cristã. É acreditar mais na ressurreição do que na morte. É acreditar que ao final de um ciclo, um novo ciclo se inicia. E o poder da ressurreição da vida é muito maior do que o poder da morte que ela traz. Porque, inclusive, a última notícia do universo, a última notícia da história, é a vida, é a ressurreição. Eu creio nisso. A vida não acaba aqui. A morte não é o fim. A morte é só o recomeço. Cada vez que a gente olha para a vida e para o tempo como tendo a morte como um fim, a gente tem medo. Cada vez que a gente olha para a vida e para o tempo tendo a morte como o início de uma nova experiência, a gente já perde um pouco mais o medo da morte, do tempo. E se o tempo é o nosso aliado, a gente vai plantar boas sementes porque ele vai fazer crescer aquilo que a gente plantou. E a gente vai ter bons resultados. São muito felizes aquelas pessoas capazes da disciplina de colocar boas sementes. Sabe aquelas pessoas que falam o seguinte: nossa, eu queria aprender inglês. Uns, quando pensam nisso, falam: ai, demora muito, 2 anos para aprender inglês, ai, não tenho paciência para isso. E aí tem gente que corre atrás desses cursos de inglês que falam que em 2 semanas você vai ser fluente em inglês dormindo com um áudio e tudo vai resolver. Mas tem gente que fala: tá, 2 anos para aprender inglês, tá bom, se eu começar agora, em 2022 eu vou ter terminado. E quem sabe eu dou até uma corridinha maior, porque eu estou na quarentena, eu estou no confinamento, vai dar para dar um gás. Beleza, vamos lá, vamos começar. E começa sabendo que vai demorar 2 anos, mas também daqui a 2 anos ele vai falar: puxa, ainda bem que eu comecei esse negócio, hein? Outros de nós sofrem mais com a vida porque não são práticos na relação com o tempo. E hoje, quando pensam: nossa, 2 anos para fazer esse curso de inglês, não vou esperar muito tempo. Daqui a 2 anos eles vão estar sentindo a mesma coisa. Vão falar: nossa, 2 anos para fazer o curso de inglês? Mas se eles tivessem falado há 2 anos atrás: não, eu vou começar, tinham terminado. O tempo é generoso com quem tem disciplina para plantar e colher. Planta, espera e colhe. Essas pessoas carregam um senso de realização maior do que os outros de nós que sempre são procrastinadores, que sempre jogam na conta do tempo as coisas, entendeu? Aí o tempo dá medo, né, Raí? Aí o tempo causa mais medo na gente. Como são mais felizes as pessoas que são simples e disciplinadas? Elas têm um senso de realização e produtividade maiores. E nós outros que nos confundimos nos nossos desejos, nós nos perdemos mais nisso e sofremos mais com essa relação com o tempo. A gente tem mais medo do tempo. É isso aí, o tempo exige da gente essa paciência para plantar e colher. E a gente tem que ser generoso com ele e ter uma relação melhor. A gente não pode ter... A gente tem que ter paciência nas primeiras primaveras da existência. É muito difícil pedir a todos nós quando nós somos mais jovens, é sempre mais difícil ter paciência. E ao mesmo tempo nós precisamos ter senso de
desfrute e aproveitamento nas últimas primaveras da vida, nos últimos outonos da existência, quando a vida começar a se dobrar, a gente tem que lembrar com generosidade que ainda tem tempo e viver da melhor maneira o tempo que ainda tem. E aí o tempo é nosso amigo. Aí o tempo é nosso amigo. É isso. Muito bem. Muito bem. Pelo que eu vi, aqui no bate-papo, eu consegui passar pelas perguntas. Se eu esqueci, se eu passei alguma aqui, por favor, me chame, me avise, chame minha atenção. E se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, este é o momento, neste nosso tempo. Se você quiser ainda fazer uma pergunta por vídeo, por áudio, ou escrevendo aqui no bate-papo, faça isso, por favor. E saibam que estamos gravando a nossa palestra e ela vai ser colocada num lugar certo para você poder assistir de novo, compartilhar com outras pessoas e tudo mais. Vale a pena, ainda se você quiser falar comigo, por favor, abra o seu áudio e o seu vídeo, pode perguntar. Enquanto isso, vale a pena lembrar você que você pode fazer ainda a sua contribuição, e mesmo que fique gravado, nos próximos dias as pessoas também vão poder fazer contribuição, e o link está de novo colocado aqui no bate-papo, tá bom? Você vai abençoar pessoas e que seja resultado da sua gratidão por esse momento também. Fica lá à vontade, tá livre para você. Vou fazer uma propaganda aqui também. Amanhã eu estou iniciando um grupo de estudos que vai ser semanal, toda terça-feira às 9h30 da noite, onde eu vou fazer uma exposição sobre a vida de Jesus de Nazaré e vou conversar sobre isso de uma maneira bastante humana, nosso dia a dia, fazendo pontes com a nossa vida. E você está convidada, se quiser se inscrever, está lá no link da minha bio também. Você pode se inscrever, entrar, e amanhã eu vou mandar de novo informações. Se você quiser informações, pede para mim, tá bom? A partir de amanhã, às 9h30 da noite. Mas alguém gostaria de falar? Oi, boa noite, Dorinha. Como vai, Dorinha? Tudo bem? Tudo bem. É uma honra estar aqui hoje participando desse grupo maravilhoso, Alexandre. Obrigado por ter vindo. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Toda semana, à noite, você tem propostas de trabalho durante toda a semana? Eu tenho toda segunda-feira eu faço uma palestra como essa, divulgo nas minhas redes, e toda terça-noite eu tenho um grupo de estudo, vai começar amanhã, terça-noite, às 9h30, um grupo de estudo sobre a vida de Jesus. Esse grupo vai começar amanhã. Então, segunda e terça eu tenho esse compromisso aqui nessa plataforma. Segunda-feira é um tema livre, mais abrangente, e na terça vai ser sobre a vida de Jesus. E, além disso, eu entro quase todos os dias fazendo lives no meu Instagram. Lá no meu Instagram é meu lugar de conversar com as pessoas um pouquinho. Quase todos os dias eu entro lá e faço uma live e converso um pouquinho também. Além de mandar mensagens diárias que estão nas minhas redes sociais também. Toda manhã eu mando uma mensagem de uns 3 minutos, mais ou menos, em vídeo, em áudio, para quem quiser, e pode receber através do Telegram também, está tudo liberado. E esse grupo de estudo é através também pode entrar? É livre, aberto? Aberto. Eu vou mandar para vocês, então, aqui no grupo, olha, eu vou colocar aqui o link para quem quiser participar. Esse é um grupo de estudo que vai começar amanhã, ele é aberto, qualquer pessoa pode participar, qualquer um aqui pode, inclusive, compartilhar esse link com alguém, tá bom? Pode mandar para outras pessoas. Basta entrar nesse grupo aqui, ó. Estou colocando o link do grupo de estudo agora no bate-papo, tá bom? Ó, grupo de estudos sobre Jesus. Quem quiser entrar, fica à vontade. Tá? É a parte de baixo aqui, ó. Vou até repetir, parece que ele ficou meio junto ali. Pronto, aqui, ó, um pouquinho mais destacado. É esse link aqui, tá bom? No bate-papo. Okay. É só entrar nesse link, se inscreve lá, vai ficar sabendo amanhã. Lá nesse link aí mesmo já tem o espaço. Amanhã o grupo de estudo vai ser aqui também, aqui no Telegram, e nós vamos conversar sobre a vida de Jesus. Eu vou fazer isso semanalmente, tá bom? E qualquer pessoa pode se inscrever.
Beleza. Muito obrigada, Nada, Alexandre. Dorinha. Muito prazer tê-la aqui, viu? Igualmente. Muito bem, gente. Muito bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã, quem quiser, acessa aí esse link, ainda dá tempo. Segunda-feira que vem eu vou aparecer de novo com uma nova palestra, com um novo apoio para a gente ajudar instituições sociais. Vocês vão ficar sabendo, vão receber informações pelas redes sociais, pelos meus contatos. Se alguém quiser falar comigo, me procura nas redes sociais, pode mandar mensagem direta. Obrigado pela sua presença de todos aqui, pelo tempo que ficamos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem, e até uma próxima. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Boa noite, queridos. Até mais. Boa Deus noite. abençoe a todos vocês. Obrigado. Até a próxima. Valeu a força. Paz e bem. Até. Paz e bem. Amém.